Bom dia, queridas crianças! Que maravilhoso esse dia que o Senhor nos fez para juntos estudarmos o nosso querido BCW, o nosso breve catecismo de Westminster. E hoje vamos aprender algo muito especial e importante para a fé de todo discípulo de Jesus. Vocês se lembram da história que a tia Isa contou sobre o apóstolo Paulo? Viram como foi espetacular a forma como Deus o chamou para um relacionamento de amizade e amor com ele? Quando Deus chamou Paulo para andar com Jesus, ofereceu 3 grandes bênçãos que são oferecidas também a todos os crentes em Cristo Jesus, que são a justificação, a adoção e a santificação. Hoje aprenderemos a primeira sobre essas 3 bênçãos, que é a justificação. Então, vamos lá! E a pergunta de hoje é de número 33. E a pergunta é: o que é justificação? E a resposta é que justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida somente pela fé. Vamos então começar pensando no que significa a palavra justificação. Essa palavra é muito usada nos tribunais, onde trabalham juízes que, segundo as leis, decidem se uma pessoa é culpada ou inocente de uma acusação que está sendo feita contra ela. Seria como a mamãe ouvindo os 2 irmãos pequenos que se desentenderam para depois dizer que está certo e quem está errado. É a mamãe quem vai declarar quem está sendo correto, de que vai ser retirada a acusação e a culpa. Mas quando a Bíblia fala de Deus nos justificar, está nos dizendo que Deus faz 2 coisas. Ele perdoa os nossos pecados e nos aceita como corretos em sua presença. A nossa resposta à pergunta de hoje nos fala que nossa justificação é realizada por Deus. Mas tia, por que Deus nos justifica? Porque Ele nos ama, crianças. E vocês sabem por que Ele nos ama? Ele nos ama por causa do seu Filho amado, Jesus Cristo. E como Deus nos ama? Por meio do que seu Filho Jesus Cristo fez por nós ao vir a esse mundo e morrer pelo seu povo. A Bíblia nos diz em Jeremias 23:6 que Jesus seria conhecido como Senhor, justiça nossa. E o apóstolo Paulo escreveu que nós somos de Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, em 1 Coríntios 1:30. Como Jesus é nossa justiça? Ele é a nossa justiça porque Deus, o Pai, teve a ideia de o enviar o seu Filho perfeito para viver em perfeita obediência e morrer sem ter cometido nenhum pecado. E o sangue de Jesus derramado na cruz satisfez a justiça que a aliança que Adão quebrou exigia. É como se o pecado gerasse uma multa muito cara que ninguém tivesse dinheiro para pagar. Então vem Jesus e com sua vida e obra pagou a conta por nós diante de Deus. E agora já não temos dívida nenhuma com nosso Criador e nenhuma culpa de pecado diante dele. Dessa forma, a justiça que pertencia a Cristo é transferida para nós. E assim somos vistos por Deus através de Cristo como pessoas corretas e perdoadas de todos os nossos pecados. Essa é a primeira das 3 grandes bênçãos que recebemos com o chamado de Deus para sermos salvos em Cristo Jesus, nossa justificação. Você sabe como essa justificação é aplicada a nós? Ela é aplicada por meio da fé. Em Romanos 5:1, lemos que somos justificados mediante a fé. Dessa forma, criança, aprendemos que a origem de nossa justificação é o amor de Deus. A base de nossa justificação é a vida perfeita e morte de Cristo, que são transferidas para nós. E o meio da justificação é a fé em Cristo Jesus. Nada da justificação está dependendo de nós, do que fazemos, do que pensamos ou desejamos. Nada. A justificação é uma ação exclusiva do nosso Deus, sem nenhuma participação humana. Ei, você já se perguntou para que Deus nos justificou?
Não, é muito importante saber isso, pois nos leva a conhecermos melhor ao nosso Deus e a nos relacionarmos com Ele de maneira mais correta, crianças. A Bíblia nos diz em Efésios 1:6 que a sua obra de salvação de seu povo é para louvor da glória de sua graça. Deus levanta os eternos troféus de sua própria honra quando um pecador proclama o amor de Deus diante dos homens, sua gloriosa justificação em Cristo Jesus. E essa atitude leva os céus a ressoarem louvores ao nome do Senhor. É justamente isso que Jesus disse em Lucas 15:7, ao afirmar que haverá muita alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Uma segunda verdade muito importante sobre o que Deus pretendia ao nos justificar é que Ele nos deseja dar como herança uma vida eterna de glórias em sua presença. Se lembram da história do chamado do apóstolo Paulo, contada pela tia Isa na última aula? Pois bem, esse mesmo apóstolo escreveu em Romanos 8:30 que aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Deus, quando justifica, não somente absolve a alma culpada, mas a enche de toda a dignidade de Cristo. É como José, que não somente solto da prisão, mas também feito Senhor do reino do Egito. A nossa justificação será coroada com a glorificação. E o versículo para decorarmos hoje é: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. 2 Coríntios 5:31. Muito bem, crianças, e essa foi a nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima aula. Não se esqueçam de mandar a tarefinha de vocês, tá bom? Um beijo, tchau!